Oi, tudo bem? Eu sou o professor Conrado. Sejam bem-vindos a essa live. Hoje é sábado. Falar um pouquinho aqui sobre alguns assuntos, alguns temas relacionados aí com a indústria de alimentos, com a parte de produção segura de alimentos. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui, falando alguns pontos principais. Só atualizar o evento que eu estou aqui em Salvador. Finalizou hoje, no fim da tarde. Agora tem um intervalo, depois mais tarde tem uma janta. Então o evento hoje foi marcado mais por palestras técnicas voltadas na parte de administração das empresas, relação de cálculos de impostos, questões tributárias, falando um pouquinho sobre saúde também dos colaboradores, a importância da gente preservar a segurança dos colaboradores dentro da indústria. Então foram pontos mais administrativos, não teve muito assunto relacionado com o que eu trabalho, que é a produção segura de alimentos e outros temas mais da área de mercado, foi mais a parte administrativa. Bom, mas o que eu separei para a gente conversar? Eu separei 3 assuntos para a gente conversar hoje. Eu até coloquei no título da live aí, a gente vai falar em sequência sobre biofilmes microbianos, um pouquinho sobre alergênicos e também sobre micotoxinas. Bom, vamos iniciar falando então a questão dos biofilmes microbianos. O que é um biofilme? Então, o biofilme é uma estrutura bem complexa, pode englobar um ou mais micro-organismos, pode ser uma comunidade com diferentes micro-organismos. Eles vão viver numa questão comunitária, onde alguns vão ser especialistas em produzir algum tipo de compostos. Então, nós temos algumas células que vão se tornar especialistas em algumas áreas metabólicas dentro do biofilme. E ele tem, por definição, alguns fatores que vão trazer uma vantagem competitiva para os organismos que estão ali dentro do biofilme. Então, é uma vantagem competitiva. A primeira é a adesão em uma superfície. Então, quando um biofilme se estabelece em uma superfície, ele tenta se desenvolver ali. Havendo condições, disponibilidade de alimento, uma temperatura onde o micro-organismo consegue se desenvolver, algumas condições, ele vai se multiplicar. Então, a primeira célula, o primeiro conjunto de células vai se fixar naquela superfície, elas vão começar a multiplicar, vão produzir um polímero, um polissacarídeo que vai ficar ali, uma matriz que vai ficar externa às células, Então vai produzir uma grande quantidade de matriz e essa matriz tem algumas características bem peculiares. Essa matriz serve para poder proteger o biofilme, da ação de antibióticos, de alguns agentes químicos. Então ela tem essa primeira função de proteger as células que estão imersas naquela matriz e também tem a função de capturar, de forma não ativa, de forma passiva. Então algum alimento está passando ali, vai entrar em contato com a matriz do biofilme, aquele alimento vai se difundir, vai ficar preso no biofilme e os micro-organismos que estão ali vão se alimentar. Então é uma forma também de garantir uma nutrição para os organismos que estão ali. Dependendo da condição, onde está aquele biofilme, disponibilidade de alimento, uso ou não de produtos, pensando mais em indústria de alimentos, de produtos para o controle de biofilmes, Chega uma hora que o biofilme vai crescendo, ele fica tão grande que um pedaço se solta naturalmente, por questões de comunicação dentro do biofilme, que nós chamamos de coruscência. Então, pela quantidade de metabólitos, pela quantidade de ATP, ele solta um pedaço, aquele pedaço, ele vai então ser disperso para uma outra região, pode cair perto, pode andar metros e metros aí dentro da indústria de alimentos e se firmar e desenvolver uma outra região. Como a gente detecta biofilme dentro da indústria? Então, se você tem alguma linha, trabalha com algum produto que passa pelo sistema de tubulação, de silo, processa isso, e nós temos uma contaminação intermitente de qualquer micro-organismo que você investigar aí, então contaminou, passou, 4, 5 dias, contaminou de novo, você já reviu seus procedimentos, treinou os colaboradores e essa contaminação intermitente ainda continua, isso é um indício desse desprendimento ali do biofilme e aí há a liberação de células que você consegue detectar no seu método, normalmente em água de enxágue, tá? Então aquela água de enxágue a gente coleta, faz análise, então essa contaminação intermitente está relacionada ao desprendimento do biofilme. O que pode acontecer? Então nesse caso esse biofilme vai ser detectado e aí nós conseguimos então fazer a tomada de ação para o controle do biofilme ali dentro da indústria. Pode ser coliformes, pode ser estafilococos, bactérias totais, então vários micro-organismos vão formar biofilme dentro da indústria. Como a gente combate o biofilme?
com a higienização, obviamente, né? Quando a gente fala de sistemas fechados, né? De tubulações, alguns equipamentos, pasteurizador é difícil da gente controlar, então a gente tem que fazer o CIP direitinho, produtos alcalinos, produto ácido, sanitizante. Uma vez ao dia, pelo menos, é uma forma da gente controlar esses biofilmes, e a gente pode entrar também com outras estratégias, por exemplo, quando a gente faz aí o uso de produtos enzimáticos, onde tem as enzimas que vão degradar os compostos da matriz do biofilme, a gente facilita também essa remoção. Bom, pessoal, tudo bem? Está chegando aí agora. Tem bastante gente aí chegando. Seja bem-vindo aqui. Aproveitando, pessoal, que vamos ter na segunda-feira, então hoje é sábado, domingo, na segunda-feira começa a nossa Maratona da Qualidade. Aproveita para se inscrever aí no link que está na minha bio. Garanta já a sua vaga. É um evento 100% online, 100% gratuito. Vai acontecer no meu canal do YouTube às 19 horas. No final dos 3 dias, vai ser no dia 30, 2 e 3 de outubro. No final do terceiro dia, para quem acompanha todos os dias, eu vou dar as instruções de como garantir o certificado gratuito, com as horas e direitinho, com todas as informações da maratona. Então aproveita para se inscrever se você ainda não está inscrito, tá? Então, voltando ao biofilme, nós temos que garantir aí um biofilme bem controlado para evitar algum tipo de contaminação. Quando eu falo, né, de biofilme no ambiente, né, é mais difícil da gente detectar. Então, normalmente a gente coleta numa área, dá positivo, coleta de novo, dá positivo, coleta de novo, dá positivo. Eu falo coleta com suave, nós temos um indício que ali houve a formação de biofilme. Na área que não tem contato com o alimento, a gente usa a biguanida. Eu postei um vídeo também, já falei nas outras lives sobre o uso da biguanida para a área de ambiente, é muito boa para a gente poder usar pelo controle, né, de biofilmes, porque a biguanida vai ter uma alteração na carga da membrana dos micro-organismos, essa membrana vai perder estrutura, eles vão morrer, né, pela liberação de todo o conteúdo citoplasmático. Então o uso da biguanida é um sanitizante muito bom, mas tem que usar com toda a indicação, com concentração adequada, com o tempo adequado. Então é importante que você tenha todas essas informações aí para que tenha o uso correto da biguanida e também de outros sanitizantes que nós temos aí. Bom, dando continuidade aqui, deixa eu ver o nosso próximo assunto, deixa eu só ver. Nós temos aqui, nós vamos falar um pouquinho de alergênicos, né? Então, a parte de alergênicos no Brasil tem se evoluído cada vez mais. Então, nós temos aí uma indústria investindo mais em tecnologias. O mercado percebeu, né, que uma grande parte da população apresenta algum tipo de alergia e aí tem investido, né, em linhas produtivas onde a gente consegue controlar a presença de alergênicos. Então, nós temos vários alergênicos aí muito comuns, né, entre as pessoas de forma geral. Nós temos Big 8, que são aqueles principais alimentos que causam mais de 90% das alergias alimentares. Vou falar só alguns aqui: ovo, camarão, amendoim, alguns tipos de castanha, frutos do mar, alguns tipos de peixe, né? A caseína que está presente no leite. Então são alguns compostos que causam alergia. E se nós temos aí algum tipo de alguma pessoa que tem alergia a esses tipos de alimentos causadores de estimulantes de alergia, nós temos que controlar. Então os alergênicos, né, são compostos bioquímicos, têm formações diferentes, né? A forma bioquímica pode ser lipídios, pode ser proteicos, pode ter outras fontes, pode ser até de fonte de mineral. Então nós temos vários compostos que podem causar. Normalmente é proteína. E o que é uma alergia? Então uma alergia é uma reação exacerbada do seu corpo a uma condição onde que normalmente ele não deveria ter esse tipo de reação. Então nós temos, né, que em algumas condições o corpo pode estar mais estressado, pode estar mais debilitado, e aí nós temos a condição da sensibilização do sistema imunológico, onde a pessoa pode desenvolver uma alergia. E aí, nesse caso, nós temos que investigar essa fonte de alergia e, na hora de fazer a ingestão dos alimentos, procurar. Então, por exemplo, né, se uma pessoa tem alergia a amendoim, na hora que ela vai fazer a compra de um produto, pensando assim, numa condição mais extrema, numa barrinha de cereal. Então, nós temos uma indústria que processa uma barra de cereal com castanha do Pará, né, com mel, aveia, alguma coisa assim. E na mesma planta produtiva, ela também produz uma castanha com amendoim, com mel e outros compostos. Para que ela não precise declarar, né, que na barrinha de castanha do Pará
não contém amendoim ou não pode conter traços de amendoim, ela tem que fazer o teste, tá? E aí ela fazendo o teste, ela vai conseguir então liberar aquele produto sem esse risco para o consumidor. Os testes que nós temos hoje na indústria disponível aí são muito eficazes, tá? Eles têm uma quantidade mínima, não consegue detectar zero, nenhum teste consegue detectar zero, mas normalmente a quantidade mínima está relacionada ao mínimo necessário para ter, né, para fazer alergia nas pessoas. Então já se sabe que bioquimicamente aquela quantidade mínima é o que é o mínimo que o teste pega. Então, se você fizer um teste, dependendo da marca que você for trabalhar, investigue a quantidade mínima, pesquise na internet qual é a quantidade mínima necessária para estimular a alergia a partir daquele alimento, e aí você fazendo o teste, você pode liberar o seu produto sem ter todas aquelas denominações no rótulo. Pode conter traços de leite, soja, ovo, castanha do Pará, amendoim, é porque a indústria não tem um controle e há um risco de contaminação cruzada. Embora seja mais prudente a gente colocar assim, a gente perde muitos, né, consumidores aí em função de não discriminar ou não investigar a presença de algum alergênico. E isso vale também para a matéria-prima, né? Às vezes você compra aí, por exemplo, uma fécula de mandioca. E aí, na mesma indústria que processa a fécula de mandioca, vai processar o trigo. Na fécula tem glúten? Não tem. Então eu preciso analisar ela para liberar a ausência de glúten, porque na mesma planta produtiva, né, daquelas farinhas, por exemplo, pode haver uma contaminação cruzada. Então nós temos que fazer isso de forma bem ativa para poder investigar. Certo? Então vamos para o nosso último assunto de hoje, que é relacionado à micotoxina. O que é uma micotoxina? Então fala mico, né? Quando a gente usa o prefixo mico, a gente está falando de fungos, né? Bolores, leveduras, que são os fungos, né? As leveduras, o mofo, e dependendo da condição, o micro-organismo pode expressar uma toxina como uma estratégia de defesa. Então, na produção de muitos alimentos, principalmente de grãos, por exemplo, quando a gente tem aí, né, a produção de milho. Dependendo da condição, da umidade, se o milho está seco, como ele foi colhido, armazenado, os fungos vão multiplicar ali e vão produzir essas micotoxinas. A mais comum para grãos, que é a mais agressiva, a mais monitorada, é a aflatoxina, que também deve ser monitorada no leite. Então essa micotoxina a gente determina, né, que valores acima de 20 ppm, que dá aí 20 microgramas por quilo, né, já é um risco de consumo, então nós devemos monitorar. Dependendo da matriz, vai ter subtipos de micotoxinas que temos que investigar, então a presença de micotoxinas deve ser investigada, principalmente, né, para a alimentação humana e também para a alimentação animal. Quando a gente fala da presença de micotoxina nos grãos, aquilo vai para a ração. E a micotoxina, para a gente inativar, é muito difícil. Algumas indústrias, né, de ração usa de forma indiscriminada algum absorvente para evitar, diminuir, né, o risco da presença de micotoxinas, mas o correto é a gente investigar, tá? Então nós temos que ficar bem atento com isso. Vamos controlar a presença de micotoxinas aí na sua indústria, onde você trabalha. Os kits hoje são kits imunológicos, a gente processa a amostra, coloca um extratante, normalmente etanol, já tem uns kits que não usam etanol, já vem um reagente junto, coloca no dispositivo imunológico, né, ou numa fitinha, ou num dispositivo que nós temos aí, e aí vai ter o desenvolvimento, né, por capilaridade. Nós vamos ter a migração, dependendo da quantidade de banda que formar, depende do kit, né? Aí nós temos uma banda de teste e uma banda de controle, e nós vamos ter aí um resultado, então, positivo ou negativo para aquela quantidade mínima que o teste detecta. Existem testes mais avançados, onde nós conseguimos aí investigar a quantidade, quantificar, ter a tomada de decisão. Para eu inativar uma micotoxina, dependendo da micotoxina, eu preciso aquecer aquilo a 200 graus pelo menos. Então imagina toneladas, né, de grãos eu aquecer. Primeiro eu vou cozinhar, segundo é inviável. Então, né, a gente monitora, dependendo da quantidade, a gente tem que condenar aquele alimento. Certo? Então, micotoxina também é um assunto muito relevante. Existe uma legislação específica. Deixa eu abrir para vocês aqui para mostrar a legislação. Suzelane está perguntando se vai ficar gravado. Vai, depois que eu encerrar aqui, eu deixo ela disponível aí no meu perfil, você pode acessar e pode verificar, tá? Então, dá um abraço aqui também para outras pessoas, tem algumas pessoas que eu conheço aqui, tá? Então, sejam bem-vindos aí. Deixa eu abrir aqui a legislação
para mostrar para vocês de micotoxina como é, o que a gente deve monitorar. Só um minutinho, já vou abrir aqui, já viro minha câmera do celular e mostro aqui para vocês, tá? Já abri aqui, deixa eu mostrar. Alguém aí já viu legislação de micotoxina? Conhece? Então, quem não conhece, vamos ver aqui juntos. Ó. Então, a legislação que está em vigor no Brasil para micotoxina é essa aqui, Instrução Normativa 160 do Ministério da Saúde, da Anvisa, de 2022. E fala aqui, né, dos limites máximos tolerados para alimentos. Então, aqui vai falar de metais pesados, alguns metais de forma geral, assim. Deixa eu diminuir. Então, no limite de metais em alimentos, então, dependendo do tipo de alimento, tem falando aqui a quantidade, tá? Então, eu vou descer para a parte de micotoxina, que tem bastante informação aqui, tá? Então, nós temos a Instrução Normativa 160 para a parte de micro-organismos e a 161 para a parte de micotoxinas. Deixa eu chegar aqui na parte de micotoxinas para a gente poder ver juntos aí, e eu vou explicar direitinho como é a legislação. Só um minutinho. Já passou, na verdade. Aqui, ó. Limites tolerados de micotoxinas para alimentos. Então, começa aqui, por exemplo, a aflatoxina M1, que é para o leite em pó, leite fluido, né, o leite normal, e para queijos. E a quantidade, esse micrograma aqui por quilo é ppm, tá? Então, nós temos aí que em leite em pó, 5 ppm, e leite fluido, 0,5, em queijos, 2,5. Aqui para outros alimentos, né? Aí já entra outros tipos de aflatoxina. B1, B2, G1, G2, né? Então, dependendo, normalmente os kits já pegam todas de uma vez, com exceção do kit para leite, que tem que ser específico para M1, tá? Então, nós temos aqui, dependendo do alimento. Então, alimentos à base de cereais, para alimentação infantil, 1 ppm. Amêndoa de cacau, 10. Amendoim com casca, né? Ou descascado, ou cru, tostado, 20, que esse aqui é o limite máximo, tá? É o mais seguro de micotoxina. Então, nós temos aqui. Então, a micotoxina, a aflatoxina é a mais comum. Depois nós temos outras micotoxinas. Então, por exemplo, nós temos aqui micotoxinas DON, fumonosina, ocra. Ocra é muito comum, tá? A indústria de café tem que monitorar a presença de ocratoxina. Se você é da indústria de café e não monitora, fica atento, tá? A gente precisa monitorar porque é bem crítico a presença de ocratoxina em café. Alguns tipos de micotoxinas, elas são menos agressivas que outras. Então, por exemplo, olha o limite de aflatoxina. Vamos pensar aqui para leite fluido, 0,5, 5 ppm, tá? Olha aqui a fumonisina para milho. Já é 5.000 ppm, é bem mais alto, então o valor é superior. Então, algumas micotoxinas, por exemplo, a fumonisina, ela é menos agressiva para a gente, para animais, assim, do que as aflatoxinas, tá? Então, nós temos que saber isso também. Então, nós temos outros tipos, né, de zeralenona, também é um tipo de micotoxinas. Então, tudo isso nós devemos monitorar, tá? O pessoal que está assistindo aí já tinha visto essa legislação, já conhecia. Deixa eu voltar lá na parte inicial para vocês verem. Aproveita para tirar um print, aproveita para anotar, tá? Porque é uma informação bem legal. Micotoxinas, Suzane, para bebidas gaseificadas e sucos. Para suco, eu acredito que esteja. Para bebida, eu tenho que verificar aqui, tá? Deixa eu ver se a gente encontra. Não lembro se para bebidas. Vamos lá. A gente já vê aqui na hora, tá vendo, Suzane? Só um minutinho. Limite máximo de micotoxinas. Deixa eu ver, você perguntou de... Deixa eu ver aqui, bebida. Você tem suco. Deixa eu escrever aqui suco. Vamos ver se vai pesquisar. Então, o suco está falando aqui de arsênio. Aqui são outros parâmetros. Chumbo, a presença de chumbo em suco. Cobre, estanho. Vamos ver se vai ter lá para... Tem aqui, ó. Então, perfeito. Excelente pergunta aqui, ó. Suco de uva e polpa de uva, né? Nesse caso aqui, é ocratoxina. Aqui, ó, ocratoxina. A gente vem para cá, continua, né, a tabela. Então, aqui, suco de uva e polpa. Nós temos que monitorar a ocratoxina em até 2 ppm, tá? Conseguiu ver isso, Zelane? Agora, bebida gaseificada, deixa eu ver. Ó, tem vinhos e derivados. Eu acredito que para bebida gaseificada, eu acredito que não.
Não tem aqui, não sei se não tem um risco maior de ter, ou porque para essa indústria o monitoramento não é tão relevante. Deixa eu pesquisar aqui. Vou pôr aqui bebida, só para a gente ver. Ó, para metais tem aqui bebidas não alcoólicas, cádmios, bebidas não alcoólicas, chumbo, cobre, estanho. Não tem, tá? Então, Suzana, para açúcar a gente viu que tem. Para bebida gaseificada não tem a exigência da análise de micotoxina, tá? Eu não sei se é o processo de fabricação, alguma coisa que eventualmente pode já inativar, eu confesso que eu desconheço, tá? Mas por isso não tem relevância na legislação, ficou claro? Anotou aí qual é a legislação? Deixa eu colocar aqui de novo para vocês verem qual é a legislação, para vocês anotarem e depois vocês olham aí com calma direitinho, tá? Aproveita para dar o print aí. Pessoal, tira o print aí, me marca também, né? Põe no stories aí, marca aí pra gente fazer com que esse material chegue para outras pessoas também, tá? Então é isso daí. Obrigado, Suzana. Suzana, já fez a sua inscrição na Maratona da Qualidade? Já garantiu a sua vaga? Tá? Faz lá, porque segunda-feira a gente vai começar. Eu quero ter todo mundo junto lá na maratona. A gente vai discutir assuntos relacionados à instrução de trabalho, de higienização. Vai fazer análise microbiológica de superfície de alimento do início ao fim. Depois nós vamos ver o resultado, comparar o resultado com a legislação para ver se aquele alimento que eu vou fazer análise lá no dia, vocês vão ver se está conforme ou não, qual tomada de ação nós temos que ter, tá? É muito importante. Muito bom, Zolano, obrigado aí pela inscrição, né? Aproveita para convidar outras pessoas também para participar. Você que está assistindo essa live também, depois que terminar aqui, você envia para outras pessoas poderem participarem, se inscreverem. O link está lá na bio, garanta já sua vaga. Vai começar segunda-feira, dia 30 de setembro, às 19 horas. Então aproveita para garantir já a sua vaga, que é um evento gratuito, 100% online, que eu estou fazendo aí com muita atenção. Eu tenho certeza que vai transformar a sua vida, né? Você que quer dominar o controle da qualidade, saber de legislação, toda a questão de análise de laboratório, então tudo isso a gente vai ver lá na Maratona da Qualidade. Então você que é um profissional da área de alimentos, é um estudante, né, quer entrar dentro da área de alimentos, precisa dominar o controle da qualidade para a gente ter um alimento seguro. Então essas questões que eu estou discutindo aqui são questões de bastante relevância. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me mandar mensagem no direct aí que eu vou responder com toda a atenção, tá? Sobre a legislação aqui, se não pegou direitinho o número da legislação, eu envio. Me perguntaram aí, né? A Suzana que perguntou, vai ficar gravado? Então pode assistir desde o início. O que a gente, só para poder reformular, recapitular. A gente falou de biofilmes microbianos, como controlar, indícios na indústria de alimentos. Falei sobre alergênicos e agora a gente está fechando essa live de hoje sobre micotoxinas. Eu falei nas outras lives sobre outros assuntos também. Aproveita para poder ver as outras lives. Se você não assistiu, né, eu estou falando alguns assuntos sobre o uso de biguanida, algumas questões de mercado aí bem interessantes. Aproveita para entrar lá e para poder conferir, né, esse conteúdo que eu estou postando aqui nas minhas redes. Vê também meu stories, tem bastante conteúdo. Eu estou em Salvador, encerrou hoje um evento, então tem bastante conteúdo lá. Procura no destaque Cindy Leite 2024, você vai ver um pouquinho do que eu falo aqui do evento também, para você ficar por dentro então dos assuntos principais dentro da área de alimento. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado, fico agradecido pelo seu tempo. Fico muito lisonjeado com a sua participação aqui, domingo, né? Mais de 7 horas da noite, tem o pessoal aqui participando comigo. Então, você que está aqui, eu tenho certeza que você é comprometido com a produção segura de alimentos e está aí em busca, né, de dominar o controle da qualidade. Então, muito obrigado, fiquem com Deus, um abraço e até mais.